Investimento em ETFs está uma moda danada, muita gente falando sobre isso. Então, hoje eu resolvi trazer um vídeo para a gente conversar um pouquinho aqui sobre investir em ações através de ETFs. Mais precisamente, ações brasileiras através de ETFs, né? Porque os ETFs que investem na bolsa americana, ali nas 500 maiores empresas, na bolsa completa, a gente já conhece, eu já falei bastante aqui sobre eles, desde faz uns 5, 6 anos que eu invisto nesse tipo de ETF lá. Essa moda tá chegando aqui no Brasil também, mas o ponto é que isso não é só uma moda que veio e vai passar, como aquela besteirada toda de NFTs, metaverso. Os ETFs já dominam o mercado americano há décadas. Para você ter uma noção como é forte esse negócio de ETF lá fora, ao longo dos últimos 15 anos, cerca de 9 em cada 10 fundos de gestão ativa perderam para o próprio índice que eles tentavam ganhar. E olha que esses fundos têm as pessoas mais inteligentes do mercado, analistas, tem todo tipo de profissional lá dentro com acesso privilegiado a informações que nós, pessoas comuns, nunca vamos ter. E mesmo assim, a carteira de ações individuais que essa galera monta perde para um simples ETF. E por que isso acontece? Primeiro porque para você investir bem, você não precisa ser altamente inteligente. Com um ETF de índice, você já bate ali mais de 90% de pessoas que escolhem as próprias ações. Então a inteligência para fazer isso é quase nenhuma, né? Você não precisa ser muito inteligente para fazer isso, comprar um ETF. Para investir bem, a gente só precisa de 4 coisinhas básicas, né? Custo baixo, disciplina de ficar investindo todos os meses durante anos, se manter no mercado, ou seja, não vender ele na primeira crise, e o principal de todos, tempo. O ETF faz essas 4 coisinhas aqui e muito mais por você sem que você precise gastar nenhum neurônio para isso. Por isso que lá nos Estados Unidos as pessoas investem mais através de ETF do que ficar escolhendo as próprias ações. Mas vamos voltar aqui para o mercado do Brasil. Será que faz sentido aqui no Brasil? Quando eu comecei a investir na bolsa em 2019, a gente só tinha um ETF de índice aqui, que é o BOVA11, que ele não deixou de existir, né? Então é. Só que o BOVA11 é um ETF que não seleciona empresas ali de acordo com a qualidade, com fundamentos. Ele seleciona as empresas ali com base na liquidez, na negociação, no tamanho da empresa. E isso deixa esse ETF não tão bom assim, né? Já que não é certeza ter as melhores ações lá dentro. Então, lá em 2019, 2020, 2021, sem chance de você comprar algum ETF aqui no Brasil. Mas recentemente já começaram a aparecer alguns ETFs que fazem um bom trabalho. Ó, hoje temos o AUVP11, por exemplo, que surgiu só recentemente e que seleciona empresas lucrativas, que teve lucro nos últimos 5 anos, que não deve demais, que tem retornos consistentes, que tem margem boa, que tem um bom ROI, dentre outros indicadores. Então, note que ao invés de selecionar empresas ali que são mais negociadas e que tem mais liquidez, esse ETF, ele escolhe ações com base na qualidade. Tem outro ETF também, que é um bebê ainda, mas que já mostra qualidade, ó, o BTER11. Esse ETF aqui só compra empresas de 5 setores específicos: bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. A ideia desse ETF é ter empresas que funcionam e que lucram independentemente do setor econômico e que dão lucro mesmo quando a economia está indo mal. Por exemplo, empresas de saneamento, de energia e outras empresas que ele escolhe aqui não vão deixar de funcionar, não vão deixar de receber porque o Brasil está em crise, ou porque a Selic está alta, ou porque a Selic está baixa. São setores e empresas muito importantes para a economia no geral. Então, vai funcionar, faça chuva, faça sol. Mas será que tem vantagem investir nesses ETFs ao invés de escolher as próprias ações aqui no Brasil? Eu vou falar um pouco dos pontos positivos e os pontos negativos de investir em ETF, levando em consideração investir em ações, né? Escolher as próprias ações. Pontos positivos: a probabilidade maior de acerto. Você comprando um ETF, você vai ter a certeza que vai ter a média do retorno daquelas ações que estão dentro da cesta. Já quando você compra ações individuais, você, por exemplo, escolheu ali 10 ações, você não tem a certeza de que 5 daquelas ações vão ter um retorno muito bom e que as outras 5 vão ter retorno médio ou até mesmo ruim. Você não consegue ter essa estimativa de que, eu tenho 10 empresas, eu tenho certeza que 5 delas vão bem. A gente não consegue ter essa probabilidade em ações individuais. E como eu mostrei nesse estudo aí, já mostra a probabilidade. Esses estudos, eles focam sempre em gestores, que 9 a cada 10 perde para o índice, porque são pessoas muito qualificadas, que respiram o mercado, que estudam o mercado, que têm informações privilegiadas e que entendem do mercado muito mais do que eu e do que você.
mesmo assim eles perdem para um índice. Outro ponto positivo aqui é que o esforço é quase zero. Você vai montar uma carteira de ETF, ou você vai ter um ETF, sei lá, e todo mês você vai abrir sua corretora e vai fazer seu aporte. O seu dever de casa quando investe em ETF é só comprar, só aportar. Praticidade é muito simples, muito prático. Não vai precisar analisar ação por ação, não vai precisar entender por que aquela ação está caindo, se é oportunidade de comprar mais, se não é oportunidade de comprar mais, se você deve vender aquela ação. Isso não vai fazer mais parte da sua vida, né, do seu cotidiano quando você investe em ETF. Então sim, se torna uma coisa bem mais prática, menos emoção, menos emocional, você não vai precisar estar trabalhando direto com a sua mente. Por exemplo, quando o mercado cai, quando suas ações caem, com certeza você fica meio preocupado, preocupada, querendo vender tudo. Na maioria das vezes você vai vender tudo e vai voltar para a renda fixa porque o seu emocional não está preparado para você, por exemplo, você tem 100 mil em ações e aí acontece alguma crise no Brasil, alguma crise no mundo e essa bolsa despenca, suas ações despencam 50%. Você vai acordar no outro dia com 50 mil, só que você tinha 100. Se você não vender, você não vai ter prejuízo, beleza. Mas você suporta ver suas ações caindo tanto assim? Mesmo que tenha uma queda brusca na bolsa, quando você investe em ETF, essa queda ela é diluída e não cai tanto quanto a sua carteira de ações vai cair quando você investe em ações individuais. ETF em si não quebra. Então esse é um outro ponto positivo, porque a gente não precisa ficar preocupado se a empresa vai quebrar, se a empresa vai falir, se vai ter uma disrupção na empresa que ela deixar de ser relevante para o mercado, como várias outras empresas já deixaram na história, né? Elas explodiram ali, mas depois a relevância perdeu porque vem outra tecnologia que assume ali a ordem de importância. Se a gestora do ETF tiver algum problema, outra gestora vem assumir aquilo ali, ou se ela quebrar, ela for realmente desfazer o ETF, as cotas ali dentro, as empresas são vendidas e você vai receber sua parte proporcional. Agora, se você tem empresas individuais e uma ou duas quebrarem, aí você vai perder tudo. Só que é muito difícil você investir numa empresa que vai quebrar, né? Só se você escolher muito, muito mal. De qualquer forma, é um ponto positivo aqui para os ETFs, porque a pessoa, quando está começando a investir, ou até mesmo aquele intermediário, ele tem muito medo que aquela ação que ele escolheu quebre. E acumulação. Esses ETFs aqui, que eu citei para vocês, eles são de acumulação. A maioria dos ETFs aqui é de acumulação. Então, eles não pagam dividendos. Eles vão receber aqueles dividendos, vão reinvestir automaticamente. Você não tem trabalho em ter que entrar na corretora e fazer o reinvestimento. Isso aqui é bem interessante na fase de construção de patrimônio, né? O ETF ser de acumulação, que ele não vai te pagar dividendo, vai reinvestir automaticamente e vai crescer mais do que ETFs, por exemplo, que distribuem dividendos. Desculpa. E declaração de IR de forma simples e rápida. Vai ser muito mais rápido você fazer a declaração de 2, 3 ETFs que você tem do que de 10 ações, ou 12 ou 15. Pontos negativos que eu encontrei, né? Se você que está assistindo esse vídeo aqui, você souber de mais pontos positivos que eu não coloquei aqui, você coloca aqui embaixo nos comentários. Se você souber de mais pontos negativos, coloca aqui também. Ponto negativo, sem dividendos na conta. Eu coloquei como ponto negativo, mas isso nem sempre é negativo, né? Como eu mostrei para vocês aqui na fase de acumulação, é bom que o dividendo não caia diretamente na sua conta. Mas isso aqui é um ponto negativo quando você já está vivendo de dividendos e quer aquele pinga-pinga mensal direto na sua conta. É ótimo na fase de acumulação e é ruim na fase de usar aquele dinheiro, de viver de renda ou só um complemento de renda. Outro ponto negativo é que aqui na venda dos ETFs tem um imposto de 15% sobre lucro no momento da venda. Quem investe em ações individuais pode fazer algumas manobras para não pagar imposto de jeito nenhum na hora de vender. Por exemplo, em ações a gente tem a isenção de poder vender até 20 mil reais dentro do mês. E mesmo que a pessoa tenha tido lucro, ela não precisa pagar imposto, porque ela vendeu dentro daquela isenção de 20 mil. Aqui em ETF não, se você vender 10 reais, 100 reais, 200 reais, você vai pagar 15% sobre o lucro. Só que, deixa eu te explicar um negócio pra você aprender também nesse vídeo aqui. Viver de renda não é necessariamente viver de dividendos. Então dá para você viver de renda mesmo investindo em um ETF de acumulação. Como é que funciona isso? Agora eu acho que você ficou confuso, né? Eu por muito tempo acreditei que viver de renda era necessariamente viver de dividendos, mas não é. Por exemplo, eu tenho vamos supor que você tem um retorno aí de 12% ao ano bruto na sua carteira de investimento, de ETF, ou de renda fixa, ou de algum investimento que você tem aí, sua carteira. Se sua carteira rende 12,
você vende 4 ou 5% para viver de renda ou para usar essa renda como complemento. Isso é muito conhecido lá nos Estados Unidos como a regra dos 4%. Aqui no Brasil, muitos especialistas recomendam falam que você pode usar até 5% do seu patrimônio total como retirada anual. Um exemplo bem sem fazer conta aqui, só o que veio na minha cabeça agora. Imagina que você tem 1 milhão, aí daqui a um ano, esse 1 milhão vai render ali 120 mil. No final de um ano, você vai ter 1 milhão, 120 mil. Não rendeu 120 mil? Desses 120 mil, você pode pegar ali, sei lá, vamos dar outro chute aqui, 60 mil, 70 mil para viver e aí você vai deixar o restante lá investido. Dessa forma aqui, você vai fazer suas retiradas e o seu patrimônio vai continuar crescendo normalmente, acima da inflação. Porque como você está tirando menos do que rendeu, significa que você está investindo um pouco mais e repondo a inflação daquele ano. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando isso aqui bem em detalhes, mas por agora é isso. Por isso que eu coloquei no ponto negativo aqui esse imposto de 15%, porque se você for ficar vendendo o patrimônio para usar o dinheiro, você vai sempre pagar isso aqui, 15% na hora que você for vender. Ações costuma ser mais vantajoso, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, porque eles alguma hora vão tirar, tá? Essa isenção. Alguma hora também, certamente, eles vão começar a tributar os dividendos, que hoje os dividendos das ações são isentos. Mas enfim, vamos falar o que a gente tem por agora. Por isso que eu coloquei como ponto negativo. ETF tem taxa de administração. Você paga uma taxinha de administração para sempre. É pequenininha a taxa, mas ela é eterna e em ações não tem isso. Só que na minha opinião, isso no longo prazo vai compensar pela praticidade e pela garantia de que você vai ter rentabilidade igual à média do mercado. E vai compensar também porque quando você está investindo no ETF, talvez você gire muito menos a carteira, pague bem menos imposto, bem menos taxa do que quando você está com algumas ações ali e sempre você vai precisar vender uma, trocar, colocar uma nova ação, substituir, sempre você vai precisar gerir aquela carteira, fazer a gestão daquela carteira e isso envolve fazer a venda de algumas ações no futuro. Não que você vai precisar ficar comprando e vendendo sempre, mas eventualmente precisa. Então essa taxinha dos ETFs eu acho que dá para fazer uma compensação. E outro ponto negativo é que não vai ter aquele negócio de multiplicar o seu patrimônio por 10, por 20, não vai ter isso aqui. O índice ou o ETF que você está, a cesta que você está escolhendo ali, vai te dar a média daquelas ações, do retorno daquelas ações. Aquela ação que está naquela cesta e sobe 500%, esse retornão grande, ele vai ser diluído no meio das outras empresas, das dezenas de outras empresas que tem no ETF de índice ou no ETF na cesta que você comprou. Investindo em ETF, você nunca vai ter aquela curva fora do comum de valorização, mas o contrário também é verdadeiro. Você nunca vai ter um declínio da sua carteira, porque ela sempre vai estar rendendo a média das ações que estão lá dentro. O maior resumo que eu trago para você aqui entre ETFs e ações é o seguinte: quando a gente investe em ETFs, a gente tem que fazer uma troca. E essa troca, ela tem que ser consciente. Você tem que saber o que você está trocando. Você vai trocar a chance de ganhar muito pela economia de tempo, junto com a garantia de não ganhar pouco. Investir em ações individuais, você vai ter a possibilidade de ter isso aqui. Só que você já viu a probabilidade disso aqui acontecer. Não é alta. E quando você investe em ETF, você deixa isso aqui de lado, a chance de ganhar muito, mas você ganha economia de tempo junto com a garantia de não ganhar pouco. Você não vai ganhar menos do que a média de mercado ou do que a média daquelas ações daquele ETF em específico. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui da minha carteira, da minha rentabilidade. A minha carteira é essa que está em azul e o Ibovespa. Note que nos últimos 5 anos, a minha carteira ela teve uma rentabilidade superior ao Ibov, que não é difícil acontecer porque, como eu falei no meio desse vídeo aqui, o BOVA11 não é um parâmetro assim tão bom. Então isso aqui é fácil de acontecer. Agora, vindo aqui para o resumo da minha carteira, ó, você pode ver minha carteira de ações, eu tenho 6. Note que eu acertei em algumas, acertei aqui no Banco ABC, já cheguei a ganhar aqui 50% de valorização, daqui o mercado caiu, corrigiu. Sanepar também já cheguei a ganhar aqui mais de 100% de retorno, mas eu também fiz escolhas não tão boas. Tem a Home 3 aqui, não que seja uma empresa ruim, mas foi um momento, eu entrei num momento ruim. E tinha como saber esse momento ruim? Não necessariamente, porque a empresa, no momento que eu comprei, ela já estava barata, só que aí ficou mais barata ainda. Não tem nada tão barato que não possa ficar mais barato ainda. E tem outras que ficaram ali na mesma coisa. Meu retorno aqui é a média desse rendimento. Se uma subiu 50 e outra caiu 50, eu vou ter ficado no 0 a 0. Já se eu tivesse investido aqui apenas no BOVA11, eu teria tido em média um retorno só no último ano, tá? Que isso aqui é só o gráfico do último ano. Nos últimos 5 anos, eu teria tido esse retorno aqui. O que sustentou a minha carteira, dela estar à frente do Ibovespa, foi que eu tenho outras classes de ativos aqui, que deu para manter a minha rentabilidade acima
do BOVA11, do Ibovespa, mas o ponto é esse, ETF veio para ficar, estão surgindo bons ETFs, isso é muito bom para competitividade de taxas no mercado, e acho que faz sentido sim investir em ETFs, mas também, como eu mostrei, faz sentido você montar a sua própria carteira de ações, desde que você ache mais interessante. Coloquei aqui os pontos negativos, pontos positivos. Quero saber de qual time você é. Você acha que só vale a pena investir em ações individuais? Você acha que só vale a pena investir em ETFs? Ou você acha que depende de pessoa para pessoa? Deixa aqui sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não. Peraí, antes de ir embora, quero indicar aqui uma aula gratuita onde eu mostrei como investir do zero, passo a passo. Vai desde a organização financeira, do orçamento doméstico, reserva de emergência, investimento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, investimento no exterior. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link para você clicar, coloca lá seu e-mail que você vai receber essa aula. Agora sim, tchau, beijo!